Saudar a igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vamos estar meditando nesta manhã num texto aqui de João, o capítulo 10. E o tema dessa mensagem é um alerta de Jesus. Está escrito um alerta de Jesus porque a Bíblia inteira nos alerta de muita coisa. Mas eu separei aqui essa parte para nós falar um pouco a respeito disso. Eu passo a ler João, Evangelho, segundo escreveu João, do capítulo 10, do versículo 1 a 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta, no abrisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante dela e ela o segue, porque ele reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque que não conhece a voz do estranho. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará passagem. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Aqui Jesus está fazendo referência, mostrando uma verdade que ele é o pastor, mostrando que ele é a porta. E ele faz uma referência a respeito de salteadores, pessoas que vieram antes. E isso se usa muito para os falsos mestres, para os falsos pastores. Certo? E está bem claro, o texto está bem explícito a respeito disso. Falando de mercenários, outras pessoas que quiseram conduzir a ovelha. Mas eu li esse texto, primeiro, para frisar que Jesus é o pastor. Só Jesus salva. E segundo, usando o versículo 10, onde ele diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aí Jesus fala, eu vim para que tenha vida e tenha abundância. Eu vou usar o texto aqui do ladrão, embora aqui não está bem claro a referência que está dizendo, não está dizendo diretamente ao diabo. Porque se nós pegar o contexto, ele está falando de falsos mestres, falsos dirigentes. Mas essa expressão que Jesus colocou, se nós lermos mais em algum lugar, se nós pegarmos, e não vou ler agora pelo nosso tempo, mas se nós olharmos na carta de João, a primeira epístola de João, no capítulo 3 e no versículo de 7 a 8, ele vai dizer a respeito do maligno. Que o diabo, as obras dele são má. Que o diabo, que é mostrando a situação do diabo. E também, se nós olharmos em Mateus, no capítulo 13, nós vamos ver a parábola do joio. Eu vou falar assim por cima para nós entender. O joio. Um fazendeiro faz uma plantação de trigo, e aí a plantação está pronta, e durante a noite o inimigo, a Bíblia diz o inimigo, vai lá e semeia o joio. E depois Jesus explica essa parábola. No versículo 36, Jesus explica para os discípulos que eles não entenderam. E aí ele vai falando que o campo, é o mundo, o trigo somos os filhos de Deus, e o joio é a semente de Satanás. Aí fala bem claramente, Satanás que aplicou ali. Então eu estou dizendo isso para nós entendermos, porque eu vou falar muito a respeito dessa ação de Satanás. Jesus está nos alertando sobre isso. E eu vou começar fazendo uma retro da história. A Bíblia nos mostra em Isaías e Ezequiel, em João também, aqui nas cartas de João, mostra também uma parte, que o diabo estava no céu, era anjo de luz. Rebelou-se contra Deus. É uma história todo mundo sabe. E houve uma rebelião no céu, ele tentou ser igual a Deus, ou mais que Deus. A Bíblia fala que ele tentou ser igual a Deus. E nessa rebelião,
ele foi derrotado. Foi derrotado. Foi derrotado, expulso do paraíso e foi condenado. Então Satanás, ele não conseguiu vencer Deus, foi expulso do paraíso, da presença de Deus, e já foi condenado. A Bíblia fala que ele já foi condenado. Ele só aguarda o dia da sentença, mas ele já está condenado. Ele não tem mais salvação. Ele não tem mais retorno, porque a Bíblia nos fala claramente que ele já foi condenado. E Satanás sabe muito bem disso, aceitou a sua derrota, tanto é que nós não vamos ver em parte nenhuma mais na Bíblia, nós já temos hoje a Bíblia completa, Satanás tentando novamente revidar, tentando juntar os seus demônios e ir lutar contra Deus novamente. Por isso que eu estou dizendo que ele aceitou. Ele não foi mais lutar com Deus, ele já viu, eu não consigo. Desculpa. Eu não consigo vencer Deus. Ele já chegou a essa conclusão. O que ele fez? Satanás é astuto. O que ele fez? Ele começou a perseguir a criação de Deus. Certo? Principalmente, mais claramente, os filhos de Deus. Então nós vamos ver a tentação de Eva. Certo? A Eva estava andando ali por perto, rodeando. Ele viu essa fraqueza e ele foi e tentou Eva. E o que aconteceu? Eva saiu do paraíso. Só que ao tentar Eva, Satanás achou que tinha vencido Deus, porque Deus o expulsou, eles iam ter morte eterna. Mas ali ele já sentiu mais uma derrota, porque o próprio Deus fala. Você, o descendente da mulher lhe ferirá a cabeça e tu o ferirá o calcanhar, falando da morte de Jesus. Então, mais uma vez, ele achando que ia vencer, ele se perdeu. Depois nós vamos ver Satanás de novo, agora Caim e Abel. Ali na Bíblia, a gente tem que entender a Bíblia, porque a Bíblia a gente tem que entender um todo. É por isso que eu li esse versículo de João, falei a respeito de Mateus, que Satanás está por trás do lado. Então, quando Caim está com aquele momento querendo matar o irmão, vem no coração dele de matar o irmão dele, Deus aparece para ele e fala, porque ele caiu sombrante, e Deus fala para ele, eis que o mal está à tua porta, o mal jaz, cumpre a você dominar. Esse mal é Satanás. Se nós olharmos, decorrermos na Bíblia inteira, no Velho Testamento, é pouco citado, quedas de homens de Deus, falha, que Satanás tentou. E não está por trás, não está escrito claramente que foi Satanás. Mas nós temos que entender uma coisa que é bem clara, no começo da Bíblia, em Gênesis, depois que Deus faz a criação do mundo, depois de tudo pronto, a Bíblia nos diz que Deus falou assim, e viu Deus que tudo quanto fizera era bom. É isso que nós temos que prestar atenção. Viu Deus que tudo quanto fizera na sua obra era bom. Então, nós podemos deduzir claramente que tudo que Deus fez é bom. E quando uma coisa não é boa, então não é de Deus. Isso é lógica. Se tudo que Deus fez é bom, então eu vou dar um exemplo que nós vamos entender. Um exemplo muito claro, que eu vou falar isso aí porque eu vivi muito nisso aí. A cana-de-açúcar é algo bom, certo? Faz o açúcar. Faz mais coisa do açúcar, faz várias coisas. Mas a cana-de-açúcar faz a cachaça, que não é algo bom. E aí, não fala, mas foi Deus que fez. Não, Deus fez a cana-de-açúcar para que fizesse o açúcar. O diabo, a Bíblia fala que ele é inventor de males. O diabo, usando agora o ser humano, e transformou da cana a cachaça que está acabando com a vida e quase me levou. Eu entrei nesse vício aí. Então deu para entender aonde eu estou querendo chegar. Então, o diabo, ele começou, desde quando a expulsão do paraíso, ele começou a atacar os filhos de Deus. E nós vamos ver, não vamos ler a Bíblia, porque é o nosso tempo, mas eu creio que todo mundo conhece. Quem não conhece, começa a fazer uma lida agora, nessa pandemia aí que não estão saindo, começa a ler lá do começo, e nós vamos ver que o diabo esteve com Caim. Depois ali, na destruição, na arca de Noé, o mundo se tornou tão ruim que Deus quase destruiu. Satanás queria que fosse destruir. Quando Deus resolveu mandar o dilúvio, Satanás falou, agora eu vou vencer. Não venceu, porque ali havia homem. Havia Noé, homem justo, íntegro.
perante Deus. Então, novamente ele se sentiu derrotado. Depois nós vamos ver, levou para o Egito. Aliás, em Abraão. Quando Abraão vem, Deus faz a promessa para Abraão e vai... aquele problema que acontece entre Abraão tendo relação com a serva. E Deus falou que a descendente seria de Sara. Então tudo isso aí, o maligno está por trás, querendo mudar a história. Mas mais uma vez perdeu, porque depois veio Isaac. E a promessa foi indo. Jacó, a briga de Jacó com Esaú, a respeito da primogenitura, né? Nós vamos também ali, por trás, o diabo formando alguma coisa, porque ele sabia. Depois o povo vai escravo no Egito. Agora ele ficou tranquilo. Agora o povo é escravo, daqui não vai. Deus suscita Moisés. Aí vem aquela matança. Matança não foi. Nós sabemos que Deus endureceu o coração de Faraó para que eles não saíssem lá. Mas a matança não. A matança do diabo, sabendo que ia sair um libertador, aí começa a matar as crianças com menos de 2 anos, né, para que Moisés não sobrevivesse. Então ele vai vindo. E aí, se for ficar falando aqui, nós vamos ficar a noite inteira falando a respeito dessa atuação dele. Temos também importante em Davi, porque a Bíblia fala que Deus prometeu que da descendência de Davi viria o Redentor, que seria Jesus, reinar por todas as terras. E Satanás tentou derrubar Davi de várias maneiras. O adultério com Betseba, nós não vamos ver só uma condição do que aconteceu, porque pela lei os dois tinham que ser apedrejados. Então é mais um plano de Satanás. Agora Davi vai morrer, não tem descendência para Jesus. Mas graças a Deus, Deus sempre está fazendo. Eu gostaria de mostrar, nós fomos lá há bastante tempo no Velho Testamento, nós vamos ver o diabo querendo sempre destruir o povo de Deus. Ele sempre quis destruir os líderes, a liderança. Quando Jesus vem, aí Satanás já está sabendo que está para cumprir a profecia, porque agora a descendente da mulher iria acertar a cabeça. E ele faz tudo para impedir essa morte de Jesus. Satanás foi o único que não queria que Jesus morresse. É estranho isso, né? Porque se Jesus não morresse na cruz, nós não seríamos salvos. E ele fez tudo para impedir. Se nós começarmos a ler a Bíblia nos 4 evangelhos, nós vamos ver a atuação de Satanás impedindo. Mas para começar, já começa ali na tentação no deserto. Ele faz aqueles lances da tentação. No último que ele fala, se me adorares, prostrares, porque se Jesus tivesse adorado Satanás, nós estaríamos perdidos. Mas Jesus usou a Bíblia e ele fugiu, perdeu novamente. Depois nós vamos ver uma parte, uns gregos vão tentar levar Jesus para a Grécia. E Satanás querendo tirar Jesus dali do seu ministério. Depois, quando Jesus estava foi preso, já apanhou, já sofreu, e ali na cruz, Satanás usa aquelas pessoas para zombar. Se é tu os filhos de Deus, desce desta cruz, memeando a cabeça, zombando. Jesus poderia descer da cruz e subir e continuar como Deus. Mas Jesus foi até o fim. Aí, mais uma derrota de Satanás. Porque com a morte e ressurreição de Jesus, aí a situação foi resolvida. Então Satanás não tornou-se ali realmente perdido, porque agora Jesus morreu na cruz, e aqui Jesus está dizendo que ele é o bom pastor, e ele está dizendo que ele salva. Satanás perdeu a esperança. Mas é interessante que Satanás não parou. Satanás havia derrota no começo, foi vendo. Agora, com a morte de Jesus e a sua ressurreição, Satanás foi completamente derrotado no seu objetivo de tentar destruir as coisas de Deus. Mas Satanás, ele não se deu por perdido, não se deu por derrotado, porque agora é onde eu estou dizendo um alerta de Jesus. Ele começou a atacar os salvos, os filhos de Deus. Satanás não se preocupa com o pessoal do mundo, que já está tranquilo. Mas os filhos de Deus agora, ele não está mais... No início ele lutou contra Deus. Depois ele lutou contra lideranças. Depois ele lutou novamente com o próprio Deus, que é Jesus. E agora ele se perdeu, ele começou agora a luta se travar com os filhos de Deus. É isso que eu estou dizendo, um alerta. Satanás quer destruir os filhos de Deus. E vou dizer uma coisa interessante, bíblico. Satanás, para derrotar os filhos de Deus, ele não inventou nenhuma outra arma, ele não usou
nenhum outro meio, ele não criou alguma situação. Ele está usando o que os filhos de Deus têm em si. Sabe o que é? O velho homem. O velho homem. A Bíblia nos fala que nós somos novas criaturas. Aquele que aceitou Jesus tem o Espírito Santo. Aquele está selado, são filhos de Deus. Mas o velho homem continua. E é o velho homem que nos faz cair. E Satanás agora usa o que está em nós, que é o velho homem. Porque o Satanás não pode entrar em nós. Isso é bíblico. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, Satanás não pode. Ele não tem poder de tirar o Espírito Santo e tomar possessão. Os filhos de Deus não têm possessão, mas têm a opressão de Satanás. E eu estou pensando nesse texto, porque eu gostaria, dentro desse título, um alerta de Jesus, se nós pararmos para pensar o que tem de filhos de Deus, eu falo filhos de Deus, às vezes pode achar que não, mas eu vejo como os filhos de Deus por experiência própria. O que nós temos de filhos de Deus afastados da carreira cristã. É muito grande. Quando eu falei filhos de Deus, porque, não, mas se o cara está no mundo, está na bebida, está no sexo, está na depravação, não, eu vivi isso. Então eu imagino, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu caí feio, culpa minha, descuido, deixei de procurar a mensagem de Deus, conheci a palavra de Deus, deixei de orar, não fiquei em vigilância, me levei pela opressão de Satanás e acabei entrando por caminhos errados. As pessoas que me viram naquela época de queda, há uns 5 ou 6 anos atrás, poderiam dizer, esse não era nada, era mentiroso. Ele estava no caminho, então ele realmente não era um filho de Deus. Mas e agora? Ficou restaurado. É mais ou menos a história do filho próximo. E agora? Então nós temos que tomar muito cuidado. Porque tem pessoas, nessa vida minha errada, de bebida, eu estava chegando, uma hora eu gostaria de dar um dia só para dar um testemunho, mas eu gostaria de mostrar esse lado aqui. Quando eu estava no boteco da vida, bebia muito. Graças a Deus não mexi com droga. Tive no meio de pessoas com droga. Uma vez quase peguei uma droga. É estranho isso, por isso não é bom conviver. Estava no meio assim, a gente bebendo, os caras fizeram um cachimbo e foi passando, quando chegou perto de mim, eu fiz assim para pegar. Mas foi por Deus, eu estava bêbado, mas uma coisa fez e eu voltei a mão. Porque talvez seria até pior. Mas, durante a minha andança, por esses botecos da vida, nessa vida errada, eu encontrei com muitas pessoas, porque eu saía do trabalho, ia para os botecos, ficava até fechar, ia para um, ia para o outro, e eu encontrei várias pessoas no qual eu começava a conversar, e quando começava a conversar, eles falavam, eu também era um filho de Deus, eu frequentava a igreja. Namorei quando eu já estava viúvo, e uma das pessoas que eu namorei também estava entregue na vida da bebida, na vida errada, e ela falou para mim, eu cantava na igreja, eu fazia solo, meu avô é pastor no Morumbi. Encontrei muitas pessoas, e na minha internação, eu aprendi uma coisa, porque lá você não tem contato com o celular, não tem contato com família, a televisão é programado que você vai assistir, é só mesmo meditação, e onde eu fui internado é evangélico. E lá, num dos estudos, me mostrou uma coisa que me surpreendeu. Essa fundação que tem aqui no Brasil, onde eu fui, é americana. Eu não lembro o nome, eu não sou muito de guardar o nome, ainda é mais em inglês ainda, eu não tenho facilidade de pronunciar. E o dirigente dessa instituição, um americano, ele é um pastor, ele é psicólogo, ele é psiquiatra, ele é envolvido em toda essa área a respeito dos vícios, tanto da droga, bebida, vício de celular, vício de pessoa comer também, tudo isso aí. E há um relato que eu vi lá, que mostrou que 85% dos internados, aonde existe essa parte americana, que é quase no mundo inteiro, 85% dessa pessoa é todos de origem evangélica. É um dado interessante.
O que nós estamos vendo aqui? Satanás entrando no lar. Por isso que eu falei a respeito do joio. A Bíblia fala que plantou o trigo, o fazendeiro, e à noite o maligno, que é Satanás, ele foi lá e plantou o joio. E plantou no meio. Por que plantou no meio? Nós temos que pegar esses detalhes e prestar atenção. Por que ele plantou no meio? Primeiro, plantou no meio porque já não dá para ver. Porque se ele plantasse na beirinha, dá para ver que plantou. Ele colocou no meio porque está escondido. E do meio é mais fácil. O meio esparrama mais rápido. Isso é no meu trabalho de ferramentaria. Nós vamos fazer um ferramental, nós temos furo de centro, que chama. Se faz um furo do centro e você parte desse furo para todas as medidas que tem ali. O erro é mínimo. Se você partir daqui, da lateral, fazendo os furos, você pode errar. Mas se você partir do centro, o erro é mínimo, porque tudo está centrado. Olha a astúcia de Satanás. A gente aprende desde criança que os pilares de uma sociedade hoje é família. Pode ver, se você lê e acompanha, os pilares de um país bem-sucedido é a família. E Satanás, ele coloca a semente no meio do casal. A maior parte das pessoas drogadas, não vou dizer todos, presta bem atenção. Há coincidência, há fatalidade, eu não estou aqui para julgar isso. Mas a maior parte de pessoas que vivem na droga, que caíram pelo mundo, foi por desavença dentro do lar. Eu comecei a beber, porque com 7 ou 8 anos eu ia buscar lenha, em casa era fogão de lenha, eu ia buscar lenha, chegava molhado, estava chovendo, a minha mãe dava cunhaque pra gente, a minha mãe punha pinga no café. E meu pai, não falo isso desonrando meu pai, que amei muito, foi um grande homem, ele não teve muita instrução, mas debaixo da pia da minha casa, a casa do meu pai, eu com 8 anos, eu cresci com um garrafão de cachaça ali debaixo. Eu estou dando um exemplo, talvez pode parecer um tudo, mas é a realidade. Se família é o pilar de uma nação, se a família é o que molda as pessoas, o que está pondo dentro da família? Aí que aqui entra o diabo. O diabo coloca no meio, não passa percebido, não presta atenção e não olhamos o que é do diabo. Tem pessoas que qualquer coisinha também culpa o diabo, né? Eu vi o diabo ali, o diabo que fez. Não, eu não estou falando isso aí não. Mas todos os males, se não vêm de Deus, vêm do diabo. Então todos os males provêm do diabo. E ele, a Bíblia nos fala que ele é como um leão, está ao derredor de nós para nos devorar. A gente tem que começar a pegar bastante conhecimento. Eu gosto muito de ver o mundo animal. O leão, ele é o rei da selva. O leão não tem nenhum que vence ele, embora haja alguns lances ali, mas não tem. Mas eu queria dizer sobre o leão, falando sobre o leão, porque a Bíblia fala que o diabo é como um leão ao redor de nós querendo devorar. O leão é uma coisa interessante. Ele não é muito de caçar, não. Ele tem as leoas. Você vê no mundo animal, são as leoas que caçam. Elas vão... Quando as leoas não conseguem capturar um animal, ela não consegue uma caça, se você ver no mundo animal, vocês vão ver ali um elefante ou uma girafa. As leoas não conseguem, elas param e esperam o leão. Aí fala o rei leão. Aí o leão vai e ele destrói. É difícil. O leão é difícil ele perder uma caça. Mas ele só vai naquele lado que está mais complicado. Ele não fica assim toda hora caçando. Pode ver, vocês vão ver isso aí. E quando ele está com fome, não há nada que o impeça. Não existe nenhum animal na frente dele que ele não vai derrotar. Então, veja bem, a Bíblia fala que esse Satanás, ele quer nos derrotar. Ele quer destruir os filhos de Deus. E nós temos que estar atento a essa semente, que é uma semente que você não vê. Está no meio do lar. Está no meio, ele semeou. Então nós temos que tomar cuidado, porque
não fala que ele, vamos dizer que plantou, tem semente enorme, né? Abacate, a semente é grande. Várias frutas que tem semente grande. Essa do joio não dá nem para ver a semente, porque não vê. Se pegar do trigo é menor ainda. Então é aquela coisinha. O alerta que eu estou dizendo é a respeito disso. E, que é importante, é que Jesus fala, o apóstolo Paulo fala também, a Bíblia nos fala que nós devemos orar sem cessar. E começamos a orar por nossos filhos. Se nós fizermos um levantamento de quantos filhos ou quantos membros tem numa igreja, vamos pegar aqui Betel, vamos usar Betel porque é a nossa igreja. Quantos membros tem? E fizeram uma soma de quantos filhos ou irmão ou parente que estão afastados. Eu tenho certeza que vai dar o dobro dos irmãos da igreja. Já pensaram nisso? Se cada irmão aqui olhar, eu estou dizendo de afastado, não estou dizendo quem aceitou, não. Aceitou é diferente. Eu estou falando aqui de filhos de Deus. Satanás persegue filhos de Deus. Eu vou pegar um exemplo como Isaías. Isaías estava afastado. Isaías ficou um tempo afastado, levando uma vida errada. Isaías sou eu. Graças à misericórdia de Deus, oração dos irmãos. Eu posso falar isso porque encontrei com vários irmãos dessa igreja que falaram, estamos orando por você, fizemos vigília por você. O pastor Joés falou que de madrugada, Isaías voltou. Então não está na hora de nós ir atrás de mais irmãos, como Isaías da vida aí? Uma família? Não está na hora de clamar? Eu falo isso porque eu me preocupo. Quando eu estava nessa vida errada, no mundo, afastei, eu não voltava porque eu sentia vergonha. É o que Satanás faz. Eu tinha vergonha. Nossa irmã Alba e o pastor Célio falou para mim, Isaías, está com vergonha de quê? Lá todo mundo gosta de você. Então às vezes falta mais isso. Muitas vezes nós buscamos, graças a Deus, uma igreja se preocupou comigo, mas nós temos mais irmãos aqui afastados. Tem amigo, nós temos diácono que trabalhou comigo, que estão aí. E vou dizer uma coisa que o diabo rouba, por isso que eu escrevi roubar. E vou dar exemplo na Bíblia, rapidamente. O filho pródigo é uma parábola muito conhecida. Ele saiu da casa. Nós focamos algumas coisas no filho pródigo. Pediu herança. É um foco. Pediu herança, não é óbvio para pedir herança. Saiu, desperdiçou os bens. O filho tinha tudo lá e desperdiçou os bens dele. Focamos isso aí. Depois ele vai passar necessidade, perdeu tudo, está com fome, focamos. Bem feito aí, ó. Estava com tudo, você está. Mas nós não prestamos uma coisa interessante no filho pródigo, que o diabo rouba de nós. O filho pródigo lá, cuidando dos porcos, sofrendo, ele fala, quantos trabalhadores do meu pai têm comida com fartura? E eu estou aqui com fome. Irei e direi a meu pai, não sou digno de ser teu filho, trata-me como servo. Olha o que o diabo faz. Eu não sou digno de ser teu filho mais. Eu entrei no mundo, eu caí, eu estou nessa vida de bebida, nessa vida de mulherada, nessa vida errada, fazendo tudo errado, e com vontade de voltar, mas eu não sou mais teu filho, me trata como servo. E quando o filho pródigo chega e fala para o pai isso, não sou digno de ser teu filho, me trata como servo, o pai fala, o meu filho voltou. O meu filho voltou. Prepare a mesa. Coloque a sua cadeira. Traga o anel. Coloque a sandália. Sandália naquela época era só para quem era filho. Os escravos não tinham sandália. Coloque, calce a sua sandália. E o filho falando, eu não sou digno de ser teu filho. Eu quero ser agora um servo. Meu filho voltou. Satanás quer tirar de nós essa graça. Eu errei, eu caí, eu fui no fundo do poço, eu quase cheguei. Mas quando eu ressaltei, pedi o perdão, eu sou um filho de Deus. Restituí porque eu sou um filho de Deus, não sou mais servo. E por isso que eu estou dizendo, muitos filhos de Deus estão aí. Não têm coragem, não têm força para voltar.
Eu falo isso porque aconteceu comigo. Eu precisei de ajuda. A gente não consegue levantar sozinho. E tive apoio. Mas tem muitos que estão afastados, não tem às vezes apoio nem do próprio lar, nem dos próprios pais. Agradeço meus filhos, nunca me abandonaram. Quando eu estava na internação, eu vi muitas pessoas lá caídas, inclusive tinha um médico, ele é aqui de Taubaté, perdeu tudo e falou para mim, minha esposa me abandonou, meus filhos me abandonaram. Aí já começa a perder a esperança. Então eu falo isso como uma experiência, porque o Satanás, ele quer destruir, ele quer roubar essa gratidão que é a graça. Isaías fala claramente, ainda que seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, esse vermelho doente, vermelho forte, eles se tornarão branco, através do perdão. Isso é graça. E vou dizer uma coisa, Satanás não vai vencer a igreja, porque a Bíblia fala a respeito disso, que a porta do inferno não prevalecerão sobre ela. Sabe por que Satanás, com suas artimanhas, com tudo que ele já fez e tem tentado fazer, e tem tentado destruir a igreja? Sabe por que não vai conseguir? Porque a igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é a noiva do Cordeiro. E essa noiva do Cordeiro não é conduzida por si só, ela é conduzida pelo Espírito Santo. E somos nós, filhos de Deus. A noiva do Cordeiro é a igreja somos nós, e nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, mas nós temos que deixar o Espírito Santo agir. A Bíblia fala claramente, não apaguei o Espírito. A força nossa, nós temos uma arma que Satanás usa, que é o velho homem, mas nós temos uma força nossa, que é o Espírito Santo. Então nós temos que andar sob o domínio, sobre a orientação do Espírito Santo, dentro do lar, dentro da vida e em toda parte. E Satanás não vai vencer. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, te agradeço por esse dia, por essa manhã. Agradeço pela tua palavra, ó Deus. Agradeço mais uma vez pelo pastor Hebe e a sua esposa, o trabalho que você tem feito aqui. O rapaz que está arrumando aqui o som também. Que esteja correndo tudo bem, ó Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando, porque tudo que está sendo feito aqui é para a tua obra. E também lhe peço a Deus que o Senhor esteja complementando no corações das pessoas que ouviram essa mensagem o entendimento e a sabedoria para entender a obra de Satanás contra a nossa vida. Eu lhe peço isso no nome de Jesus. Amém, Senhor.